abrir aí, lá em João, capítulo 20. João 20. A partir do versículo 24. O tema dessa mensagem de hoje é: pare de duvidar e creia. E nós vamos ler aí sobre Tomé. João 20, versículo 24, nos diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas eles lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos dele, não colocar o dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não creio. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhes Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vamos orar? Senhor, declaramos nessa noite, Senhor, a nossa dependência do Senhor. Declaramos que somos totalmente dependentes de Ti. E queremos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Senhor, que essa palavra, meu Deus, tão importante, que é a fé, que nós possamos nessa noite, meu Deus, esclarecer, confiarmos mais no Senhor, colocarmos as nossas vidas, colocarmos a nossa fé, que ela possa realmente ser o bastião, Senhor, aquele que guia as nossas vidas, que a nossa confiança, Senhor, seja fortalecida essa noite. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, a gente tem esse texto aqui de João, onde traz esse relato. Logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus vai aparecer aos discípulos. E a Bíblia nos fala que um dos discípulos que não estavam ali presente era Tomé. Tomé é um dos 12, que esteve com Jesus ali desde os primeiros momentos. Se a gente for buscar ali nos evangelhos, a gente vai ver que sempre nos primeiros relatos dos discípulos que seguiam Jesus, a gente vê o nome de Tomé. Ele não foi um dos primeiros, mas foi aqueles que estavam ali desde o começo do ministério de Jesus. E ele era um discípulo fiel. Ele estava junto com os outros discípulos ali, nesse momento pós a ressurreição. Mas eu acredito que a sua humanidade, humano como nós, ele realmente viveu aquele momento, um momento ali de incredulidade. E essa dúvida, às vezes, torna comum até a nós nos dias de hoje. Muitos de nós queremos crer somente naquilo que vemos. Nós até acreditamos no Senhor, nós até acreditamos em Jesus, nós até professamos Jesus como nosso Senhor, mas a nossa fé, às vezes, é aquela que só acontece naquilo que nós vemos. Só naquilo que podemos provar, que podemos testar. Tomé, ele pode até ter confiado na palavra dos outros discípulos, mas ele agiu como um ser humano e falou: não, eu quero provar, eu quero ver para que eu tenha a certeza dessa convicção. E é nessa noite que eu quero que a gente estude sobre esse texto, fale sobre esse relato aqui de Tomé, para que a nossa fé possa ser fortalecida, para que a gente pare de duvidar e creia realmente que Jesus é o mesmo Jesus de antes, é aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que realiza milagre, aquele que transforma as vidas, aquele que cura. Então a necessidade de nós crermos, para nós podermos prosseguir na nossa caminhada, é muito importante. É uma palavrinha pequenininha, mas tão importante na nossa caminhada, que é a fé. A fé, ela tem que ser essa engrenagem da nossa vida, que nós podemos não ver, nós podemos não enxergar, nós não podemos tocar, mas nós cremos que o Senhor está conosco, e Ele está realizando milagres, e a palavra dEle é uma palavra de promessas, é uma palavra que nós precisamos confiar. Então eu quero pegar alguns trechos desse texto aqui de João, para que a gente possa refletir sobre ele. O primeiro que eu quero trazer está no versículo 24,
que fala assim: Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Tomé, naquele primeiro momento, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer essa noite é que a dúvida, às vezes, ela pode nascer na ausência. A ausência de Tomé o impediu de ver Jesus naquele primeiro momento. Quem se afasta, às vezes, da comunhão de Deus, na comunhão da sua palavra, é lógico que a fé e a dúvida se tornam mais vulneráveis, né? A fé se torna vulnerável e a dúvida mais presente. O isolamento traz a dúvida. O importante é que nós estejamos na presença do Senhor. É importante esse momento de comunhão que nós vivemos, esse relacionamento mais próximo. É somente essa certeza, essa presença que nos traz essa confiança. Quando nós afastamos da presença do Senhor, quando nós estamos distante daqueles outros que professam a mesma fé que a gente, aqueles que acreditam nas mesmas coisas que acreditamos, a gente para de ouvir a palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis. A dúvida começa a se tornar mais frequente da nossa vida. Lá em Romanos 10, 17, vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É importante que nós estejamos nos nossos cultos, que nós possamos estar assistindo os cultos, ouvindo a palavra, porque isso fortalece a nossa fé. Quando nós estamos ausentes desse momento, quando nós afastamos da presença do Senhor, a fé, ela começa a enfraquecer. Somente Deus, a presença de Deus, dissipa qualquer dúvida que houver no nosso coração. Muitas dúvidas espirituais surgem quando nós afastamos da presença do Senhor. Lá em Hebreus 10, 25, vai dizer: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. Isso é importante. A presença, a união da igreja, o compartilhamento de testemunhos, o compartilhamento de experiências, o compartilhamento de coisas que vão acontecer na nossa vida. Nós temos, e eu sou dos encorajadores da nossa transmissão do culto online, mas nós vemos como é importante, principalmente pós-pandemia, como é importante a nossa comunhão, a presença, quando a igreja está junta, quando a igreja tem programações, quando nós envolvemos um com os outros, a nossa fé se torna mais forte. Lá no Salmo 73, Asaf vai dizer que as dúvidas dele só se dissiparam quando ele entrou no santuário de Deus. Quando nós entramos aqui, as nossas dúvidas, elas se dissipam, elas fogem. Aqui é que a nossa fé é fortalecida. Então a primeira coisa que eu aprendo com Tomé é que eu não posso me tornar ausente da presença de Jesus. Eu não posso perder a oportunidade de estar na presença dele. Isso é importantíssimo para a nossa confiança, para que a nossa dúvida, nós paramos de duvidar e nós possamos crer de verdade. A segunda ensinamento que eu vejo nesse texto está lá no versículo 25, que vai dizer assim: se eu não vir, Tomé dizendo, se eu não vir, não crerei. Às vezes, a incredulidade, ela exige provas. Quando nós nos tornamos incrédulos, nós queremos evidências físicas. Tomé queria evidências físicas. Hoje muitas pessoas vão dizer: só creio se Deus fizer. Eu só acredito se isso é verdade, se Deus fizer. Isso acaba o quê? Tornando a nossa fé mais um sentimento, mais uma coisa sensorial, do que realmente o que ela é. Fé é confiança, fé é acreditar. Fé é acreditar sem ver, sem tocar, sem sentir. Ela não é uma coisa que você tem que ter esse sentimento. A nossa fé, ela não pode ser sensorial. Ela tem que ser através da confiança. Ela não pode ser pautada naquilo que eu sinto, mas ela tem que ser pautada no conhecimento de Deus. A fé verdadeira não se apoia em sinais, mas na confiança, no caráter e nas promessas do Senhor. Se nós vivemos uma fé que somente vendo, tocando, sentindo, nós vamos crer, não é a fé verdadeira. E aí a sua vida vai ser uma vida de o quê? De sentimentos, de sensações. Você às vezes vai sentir, mas você não vai entender o que é ter a fé realmente.
Fé é confiar acima de todas as coisas. Aqueles que buscam, às vezes, esse sentimento, são como os fariseus que estavam ali com Jesus. Lá em Mateus 12, 38, vai dizer, Jesus dizendo, que os fariseus ali pediram um sinal a Jesus, mas Jesus vai responder: nenhum sinal lhe será dado, exceto os de Jonas. Lá em João 4, 48, Jesus vai dizer: se vocês não virem os sinais, as maravilhas, nunca crerão. São aquelas pessoas que duvidam, que têm a necessidade das provas. Fé não é isso. Fé não tem necessidade de prova. Temos lá em Juízes 6, a história de Gideão. A gente às vezes usa aquilo para mostrar que Deus deu sinais a Gideão. Mas a gente vê a maior exemplo de fé de Gideão, não foi naquele momento que ele estava colocando a lã ali. Foi no momento que ele estava lá, na guerra. E Deus falou com ele: você vai lutar só com 300 homens. A verdadeira fé é aquela que, em vez dos sinais, é aquela que obedece. Deus às vezes nos concede sinais, sim, nos dá mensagens, nos dá palavras, nos dá visões, mas o verdadeiro milagre é aprender em confiar no Senhor. Gideão realizou o maior de todos os milagres, foi vencendo aquela batalha, só com 300 homens. Então a segunda coisa que eu aprendo com Tomé é isso, que apesar de Tomé ali ser um exemplo contrário, ele me ensina que eu não preciso tocar, eu não preciso sentir, eu não preciso ver, para confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Terceiro ponto, está lá no versículo 27, quando Jesus chega ali, Jesus, a primeira coisa que ele vai falar para Tomé: coloque o seu dedo aqui, pare de duvidar e creia. Jesus, ele entendeu a situação, a dúvida de Tomé. Jesus responde à dúvida com a graça. A graça de Deus, ela é abrangente, ela nos cobre. Mesmo ali, Tomé duvidando, Jesus não rejeitou Tomé, mas ele convidou a Tomé a crer. Talvez você tenha sido incrédulo, talvez você tenha duvidado, talvez você não tenha falado, mas você tem pensado. Talvez nós tenhamos visto os milagres e não estamos acreditando nesses milagres. Às vezes, a gente fica na dúvida de que aquilo é de Deus, aquilo é realmente proveniente do Senhor. E eu quero te dizer, Jesus te convida, Ele entende a sua dúvida, Ele entende às vezes a sua dificuldade de acreditar, Ele entende às vezes a sua dificuldade de olhar para aquela situação e crer que Ele tem agido ali. E Ele te chama com todo carinho e toda a graça, para que você venha realmente experimentar daquilo que Ele está fazendo. Deus conhece as nossas fraquezas, e mesmo quando duvidamos, Ele nos chama com amor. Essa é a maravilhosa graça do Senhor. Mesmo mediante as nossas dúvidas, mesmo mediante as nossas dificuldades de crer, Ele sempre nos chama com carinho e com amor. Deus ainda se revela àqueles que sinceramente o buscam, mesmo em meio à dúvida. Jesus não rejeita o que duvida, Ele estende a mão e chama com fé. Lá em Tiago 1, versículo 5, fala que Deus nos dá sabedoria generosamente, mas os que pedem devem crer sem duvidar. Deus está aqui, aberto a nos dar aquilo que nós pedimos, mas em contrapartida nós temos que crer no que nós estamos pedindo. Às vezes nós estamos pedindo, mas estamos crendo realmente que Ele pode realizar? Às vezes você está com um problema físico, às vezes você está com uma situação difícil, às vezes você está com um problema na justiça, você tem clamado a Deus, mas você tem fé suficiente para entender que Ele pode mudar essa situação? Você tem fé suficiente para crer que Ele pode mudar isso? A gente tem ali em Mateus 14, a gente tem um relato ali muito famoso, de Pedro andando sobre as águas. Quando Pedro está andando ali, quando Jesus está andando sobre as águas, que os discípulos ali duvidam daquilo, acham que é um fantasma, sempre é assim, quando a gente vê algo sobrenatural, a gente sempre pensa que é algo que é um fantasma, que não é de Deus. A gente às vezes não consegue abrir os nossos olhos realmente espirituais, sobrenaturais, para ver o agir sobrenatural de Deus. E aí Pedro fala: Senhor, que eu vá até o Senhor, que eu ande sobre as águas. E Jesus fala: venha.
E aí a Bíblia nos fala que Pedro duvidou e começou a afundar. Eu, no meu coração ruim, se eu fosse Jesus, eu passava por Pedro, deixava Pedro nadando lá naquela água, entrava no barco e falava, vem Pedro, deixava ele beber um pouco de água, né? Passar um aperto ali, mas Jesus, com todo carinho, puxa Pedro com a mão, fala, venha Pedro, esse é o nosso Deus. Graças a Deus que eu não sou, né? Que eu não tenho esse poder de ser como Jesus, porque o meu coração mau, às vezes não ia ter essa paciência. Jesus tem essa paciência com a gente. Jesus tem a paciência de, às vezes, entender a nossa dúvida, entender a nossa falta de fé. Quarto ponto que eu queria trazer, está lá no versículo 29. Jesus, logo após, né, Jesus ali chegar a Tomé, ele falar com Tomé que ele podia tocar nas feridas, que ele podia encostar em Jesus, né? E aí Tomé declara, né, Senhor meu, Deus meu, ele faz uma declaração, que ele era o Deus da vida dele, que era o Senhor da vida dele. E aí Jesus vai dizer para ele, lá no versículo 29, felizes, ou em outra versão, bem-aventurados os que não viram e creram. A fé daqueles que não vê, ela é bem-aventurada. A fé daqueles que não enxergam é bem-aventurada. Tomé viu e creu, mas Jesus chama de felizes os que creem sem ver. A fé cristã é fundamental na confiança, não nas evidências. Jesus deixou claro, quantos são aqueles que não viram e creram? E a palavra de Deus, ela é muito clara para nós, em todas as partes que falam de fé. Lá em Hebreus 11, onde a gente vai ver ali um relato assim, muito conciso da fé, ele vai começar dizendo que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou a convicção das coisas que não vemos. Fé é isso, é você ver, você não ver, mas você crer e você acreditar. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,7, vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos não pelo aquilo que vemos e enxergamos, mas a fé ela tem que ser além disso. A fé ela tem que ser para você a confiança de que você não está vendo, que você não está enxergando, mas você está crendo. Você é convicto de que Deus pode realizar isso. Talvez você tenha passado por problemas, dificuldades, situações difíceis, e você às vezes quer ver um sinal, você quer ver como a Amanda falou aqui semanas atrás, né? Uma oração que ela vinha fazendo, que o Senhor mostrasse para ela uma foto da nossa família daqui a 10 anos, porque ela queria ter certeza que nós estaríamos bem até lá. E ela falou, né, contando aqui, eu posso contar porque ela falou aqui, né, então eu não preciso guardar isso, que ela fala que eu não posso dar testemunho dela sem falar com ela, mas ela falou aqui, então eu vou falar. E ela falou, e ela orou ao Senhor, Senhor, eu quero ver, me mostra uma foto, um flash, algo, para que eu possa ter a certeza que daqui 10 anos a minha família vai estar bem. E ela orou muitos dias a respeito disso, e o Senhor falou muito forte ao coração dela. Você está preparado às vezes para que eu vou te mostrar? Você precisa ver para você crer que eu estou agindo na sua vida? Você precisa ter certeza para crer que eu continuo agindo das mesmas formas? Você precisa ver para você confiar? Você precisa ver para continuar me seguindo e me adorando e me amando? Às vezes nós vivemos assim. Nós vivemos às vezes somente na vontade de que Deus realmente mostre para nós. Mas eu te digo, meu irmão, que a verdadeira fé é aquela que os olhos naturais não vê. A verdadeira fé não é aquela que os olhos naturais, nosso humano, enxergam. Tem um texto, lá em Gênesis, capítulo 15, que vai tratar da história de Abraão. Abraão, sem dúvida, é o maior exemplo bíblico de fé. Abraão foi o homem que ele confiou em Deus, mediante todas as coisas contrárias. O Senhor virou para ele e falou, saia de onde você está e vá para onde eu vou te mostrar. Eu não sei você, meu irmão, mas se alguém virar para mim e falar assim,
aqui amanhã, acorda 5 horas que eu vou te falar para onde a gente vai. Eu falo, minha filha, se você não falar para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu não vou nem acordar amanhã. E Abraão, a Bíblia nos fala que Abraão confiou no Senhor e saiu da sua sem rumo e sem destino. E a história de Abraão, a gente vai vendo ali no livro de Gênesis, e quando chega no capítulo 15, a gente tem ali uma conversa de Deus com Abraão. Abraão questionando a Deus a respeito da sua descendência que Abraão tinha prometido. Abraão falando com Deus que o único descendente dele era o filho da escrava. E aí eles começam ali, e no versículo 5, Gênesis 15, versículo 5, vai dizer assim: levando para fora da tenda, o Senhor levando Abraão para fora da tenda, disse-lhes: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Logo depois, se você ler ali o versículo 1, 2, 3, 4, você vai ver que nesse momento Deus está falando, reafirmando a promessa, que a descendência de Abraão seria numerosa. E aí a Bíblia nos fala que Deus traz Abraão para fora, para que Abraão possa olhar para o céu, como no sentido assim, ilustrativo, olha e conta as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, essa vai ser a sua descendência. Só que é interessante quando a gente vai lendo esse texto, e às vezes ele pode, até a primeiro momento, eu já passei por várias vezes aqui, e nunca me atentei ao restante. Ele pode nos trazer uma imagem de que Deus, diferente daquela promessa que Deus tinha feito a Abraão inicialmente, saia da sua casa e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não deu para Abraão uma visão de aonde ele ficaria, como seria a história dele, o que aconteceria com ele, aonde ele iria, se era uma terra boa, se era uma terra montanhosa, se tinha vegetação, se tinha água, se não tinha. Deus não deu nenhuma visão. E por que aqui Deus deu uma visão? E se a gente continua lendo, você vai no versículo 7, vai dizer assim: e disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus para dar a você essa terra como herança. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E respondeu o Senhor: traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou um em cada metade, em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os achortava. E a gente vê aqui que esse momento aqui, Deus está realizando com Abraão uma aliança. Nos tempos antigos, essa simbologia de cortar o animal no meio, se você ler lá em Jeremias, você vai ver que Deus vai falar sobre isso, daqueles que realizaram aliança com o Senhor, cortando o animal no meio. Então Deus está realizando com Abraão aqui uma aliança com ele, fazendo uma aliança, um compromisso com Abraão. E no versículo 12 vai dizer assim: e ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Ora, se nós refletirmos sobre isso aqui, se isso aqui, nós estamos chegando no final do dia, no pôr do sol, nós entendemos que todas essas coisas aconteceram aqui durante o dia. Porque era comum no tempo antigo, que as coisas só aconteciam durante o dia. À noite, era comum que eles ali fossem para dentro das tendas, manterem ali, não existia atividade noturna, porque não existia energia elétrica, não existia isso muito. Quando eu leio isso aqui e vejo que no final do tempo aqui, no final do versículo, o Senhor vai dizer, o versículo vai dizer que ao pôr do sol, eu posso entender que esse momento aqui, que Abraão também olhou para o céu, esse céu poderia estar durante o dia. Você pode até falar para mim: Fernando, mas você está forçando aqui uma interpretação, mas eu acredito que isso pode ter acontecido. Pode ser que nesse momento, Abraão estava dentro da sua tenda, e era durante o dia, e o Senhor chamou ele para fora e falou: olha para o céu e conta as estrelas do céu. E era durante o dia, e Abraão não podia ver nenhuma estrela. Você pode até falar assim: é uma possibilidade, não é.
Mas eu gosto de acreditar nessa possibilidade, porque quando eu vejo para a Bíblia, Deus nos chama para isso, para ver muito mais além do que o natural. Deus queria de Abraão uma visão muito além do natural. Eu gosto de pensar dessa forma, que nesse momento aqui, Deus chamou ele para olhar para um céu claro, e que não tinha estrelas, e que ele queria que Abraão olhasse para ali e visse muito além daquilo que ele tinha visto. É isso que Deus chama a gente para olhar para um céu claro, para que nós possamos ver as estrelas que Ele tem colocado na nossa vida, os projetos que Ele tem colocado para nós. A nossa visão é muito mais além do que nós vemos, enxergamos ou podemos acreditar. A nossa visão tem que ser muito além. O olhar de Deus para nós, que nós devemos realizar na nossa vida, é um olhar sobrenatural. Se você quer viver uma vida de fé, se você quer crer nesse Deus de verdade, é dessa forma que Deus quer olhar, que você olhe para o problema, não que você enxergue a solução, mas que você enxergue que Ele está trabalhando naquele problema, que você tem um problema de saúde, que você tem uma doença física, não sei o seu problema, mas que você enxergue muito além daquilo ali. Deus não chama a gente para ver as soluções, mas para enxergar que existe um Deus ali, que está cuidando de nós a todo tempo. Eu creio, e eu quero crer, que Deus quer buscar isso em nós. Sabemos que às vezes somos frágeis, às vezes a nossa confiança, às vezes ela é frágil, às vezes nós duvidamos, e é natural, mas que você fale ao Senhor: Senhor, eu quero parar de duvidar, eu quero parar de duvidar e quero crer. Às vezes nós vivemos esse mundo moderno que tudo tem que ser comprovado e provado, mas eu quero te dizer que Deus te chama para parar de duvidar e confiar. Você talvez, como eu, possa ser muito mais parecido do que Tomé, do que nós possamos realmente admitir, mas o que Deus quer de nós é que nós confiamos que Ele tem sempre um melhor para nós. Eu gosto muito de orar assim, que Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar muito além do que os meus olhos possam alcançar. Que seja essa oração sua nesse dia, que você possa pedir ao Senhor, que abra os seus olhos e que você possa confiar, que você possa olhar para onde não tem nada e crer que Deus está ali. Deus está no seu problema, Deus está na sua luta, Deus não omitiu nada, mesmo que você não esteja vendo, Ele está ali com você. Amém? Queria que você baixasse a sua cabeça e colocasse às vezes essa incredulidade, que às vezes eu tenho, que você tem, às vezes essa dúvida que nós temos, às vezes colocado naquilo que Deus tem prometido, naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Às vezes a sua incredulidade de entender que Deus, Ele pode realizar o sobrenatural, que Deus ele age não somente nesse aspecto aqui que nós vivemos, nesse mundo, mas Ele está agindo também no mundo espiritual. Que às vezes nós duvidamos tanto do agir sobrenatural, mas que o agir sobrenatural de Deus tem existido, tem acontecido. Nós vemos tantos testemunhos, tantas provas de que Deus tem feito milagres, Deus tem mudado histórias, Deus tem transformado vidas. Nós vemos vidas sendo transformadas, vidas sendo mudadas. E eu quero nesse momento que você seja sincero com o Senhor. Senhor, realmente, às vezes eu tenho sido incrédulo, às vezes eu tenho duvidado, às vezes eu tenho que sentir, eu tenho que pegar, eu tenho que ver para acreditar, mas nesse momento eu quero dar um passo no sobrenatural, no passo no invisível. Eu quero enxergar muito além daquilo que o natural me mostra, do que os meus olhos me mostram. Eu quero enxergar muito além disso. Que você ore nesse momento, peça ao Senhor que reavive, fortaleça a sua fé, que essa confiança ela seja presente na sua vida, que você não vive somente de sentimentos, mas que você possa confiar na palavra,
nas promessas e naquilo que Deus tem revelado a você todos os dias. Senhor, estamos aqui agora na Tua presença, Senhor, como humanos que somos, como às vezes duvidando, Senhor, das coisas sobrenaturais que o Senhor pode realizar na nossa vida, dos milagres, Senhor, das mudanças de situação, das mudanças de rumo na nossa vida. Queremos confiar mais no Senhor. Nos ajude, Senhor, a fortalecer a nossa fé, que possamos ser, como o versículo nos diz, que fé é confiar, ter certeza naquilo que eu não estou vendo, naquilo que eu não estou enxergando. Senhor, me dá essa fé. Senhor, fortaleça em mim essa fé. Fortaleça em mim, Senhor, esse coração que confia muito além, Senhor, do que o natural me mostra. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver muito além das coisas naturais desse mundo. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Senhor, aviva o meu coração. Senhor, traga ao meu coração a confiança necessária para crer que o Senhor tem agido. Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, e confronte cada coração e complete aquilo que eu não tenho dito, e que traga a certeza de que aquilo que eles têm colocado na presença do Senhor, o Senhor tem agido. Às vezes diferente daquilo que temos pedido, mas com a certeza de que sempre o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nos abençoe nessa noite, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.